Fala galera, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, vamos ver alguns carrões aqui nesse vídeo. Vamos começar por esse Vectra, esse Chevrolet Vectra 2010, 2011. Mas como vocês já viram, vai ter Ford Focus, vai ter Volkswagen Jetta e C3 Picasso também aí no vídeo, beleza? Só não esquece de deixar aquele joinha aí que me ajuda bastante, ajuda bastante o canal. E quem não é inscrito já se inscreve, né? E ative o sininho que o YouTube vai estar te avisando aí quando eu postar novos vídeos, beleza? Olha só, já tem uma informação ali no para-brisa desse Chevrolet Vectra 2010, 2011, que ele é blindado. Então quem comprou esse carro ia ter que ver a documentação, se já tinha blindagem ou não, para legalizar essa blindagem aí, se não fosse legalizada, beleza? Então esse Chevrolet Vectra 2010, 2011, ele foi vendido por R$ 9.500. A FIP dele é 29.523. E aí, galera, é um Vectra Elite 2010, 2011. O que vocês acharam aí? Foi um bom preço aí ou não esse Chevrolet Vectra? O que vocês acharam do precinho dele aí? R$ 9.500, FIP de 29.500. Então, o carro saiu por menos de um terço do valor, praticamente aí. Menos de um terço do valor do carro e da tabela FIP, né? O que vocês acharam? Eu achei que foi um bom negócio aí. Foi um dos bons negócios que teve nesse leilão aí, beleza? Deixa lá nos comentários lá o que vocês acharam desse Chevrolet Vectra. Você também deixa nos comentários os carros que vocês querem que eu filme. Eu tô indo no leilão direto aí, vou estar filmando o carro para vocês aí, beleza? E eu tô deixando também no final do vídeo mais informações sobre os carros, né? Eu tô deixando a tela final do leilão ali com os valores e mais informações sobre os carros ali, beleza? Esse aí foi o Chevrolet Vectra Elite 2010 e 11. Vamos continuar aqui, vamos ver esse Ford Focus. Esse Ford Focus 2013, 2014 é o carro. Esse carro tava um brinco, tava muito lindo esse carro. Ano 2013, 2014 tava bem cuidado esse Ford Focus aí. Bom, ele o modelo dele é o modelo S. Eu não achei no ano 2013 a FIP dele, então eu peguei a FIP ali do 2014, provavelmente 2013 não tinha esse modelo. Esse aí já é o modelo 2014, provavelmente o antigo proprietário já comprou ele. Olha lá, ele é o modelo S ali. Então o antigo proprietário já comprou ele no final do ano 2013 ali, mas ele já é o modelo 2014 desse carro. Esse Ford Focus, ele foi vendido por R$ 36.500 esse carro. A FIP dele 47.122. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse carro aí? Bom, o carro tava inteiraço, né, galera? Então quem comprou aí, na minha opinião, quem comprou para utilizar foi um bom negócio, porque o carro tava bom, né? Tava em ótimas condições, como eu já expliquei para vocês, né? Quem é novato aí no canal, não entende muito de leilão, esse aqui é um leilão de financeira, então os carros normalmente estão em melhores condições, né? O banco quer jogo rápido ali, quer vender o carro rápido, então o carro fica pouco tempo no pátio, pouco tempo parado, e a regularização da documentação também é jogo rápido. Muitos desses carros já tá com a documentação pronta no dia do leilão, então você pagou o carro, já sai com a documentação, com o documento pronto, só passar para o seu nome, então é menos burocracia. Você quer um carro mais barato, normalmente carro mais em conta, o ideal é você procurar leilão do Detran, mas também os carros estão em piores condições e a burocracia para regularizar a documentação é muito maior, beleza, pessoal? Só lembrando aí, diferenciando, que o pessoal não entende muito, né, principalmente os novatos aí no canal, não entende muito a diferença dos leilões, beleza? Então esse Ford Focus 2013, 2014 foi vendido por R$ 36.500. E aí, o que vocês acharam do carro? Olha só, o carro tava um brinco, tava muito bem cuidado. E é um carrão, né? Esse Ford Focus aí
É um carrão. Ele é um motor 1.6, é um baita carro aí, esse Ford Focus. Olha só, a roda dele tava muito bom esse carro aí. Beleza, pessoal? Esse aí foi o Ford Focus e vamos continuar vendo outros carros ali que teve nesse leilão. Vamos continuar vendo os carros aqui. Então vamos ver esse C3 Picasso e também depois tem um Jetta também que tá ali do lado, beleza? Esse Citroën C3 Picasso, ele é o ano 2014, 2015. Também, galera, é outro carro aí que tava bem legal, né? É outro carro que era só pegar e sair andando, se a documentação tivesse pronta, né? Se não tiver pronta, normalmente eles mandam a documentação para vocês para casa, né, do comprador. Quem comprou o carro, manda esse leilão, ele manda documentação para casa em mais ou menos 15 a 20 dias, já com seu nome atrás do documento de transferência, só para você ir no cartório e fazer a transferência, beleza? Então esse Citroën Picasso, vocês viram ali, né? A lata dele tava legal. O interior dele tá um pouco sujo, mas como eu falei para vocês, né? Carro de leilão não tem maquiagem. No máximo, eles passam uma água ali na lataria para dar um visual melhor. Mas normalmente do jeito que o carro foi retomado do antigo proprietário, ou então o antigo proprietário devolveu para o banco, esse carro veio parar no leilão. Então esse Citroën Picasso, quando esse carro foi recuperado ali, né, pelo antigo proprietário, ele devia tá sujo ali, né, o carro, então ele não foi lavado, mas isso dá para ver que o carro está em ótimas condições, somente de lata aí, esse Citroën Picasso, né, de lata não tem nada para fazer. Esse Citroën, ele foi vendido por 16 mil reais, a FIP dele 36.844. E aí, pessoal, 16 mil reais saiu esse carro. Valeu a pena ou não esse Citroën C3 Picasso? Deixa nos comentários lá, beleza? Vamos continuar vendo aqui. E agora tem esse Volkswagen Jetta, né? Esse Volkswagen Jetta, né? Um Jetta peru ali. Esse Volkswagen Jetta, ele é o ano 2010, 2011, esse carro. Esse carro aqui, você vê, também tá em boas condições, motorzão 2.5. Olha, eu não sei se esse daqui também mas eu já vi uns vídeos aí na internet, o pessoal pegando, fazendo pega de moto, aquelas motos autocilindradas 1100 para cima, e passa do nada, passa dois Jetta, um branco e um preto, e deixa as motos comendo poeira. Então assim, atrapalhou a brincadeira das motos. Então assim, galera, esse carro deve ter um baita do motor, né? Que é 2.5. Eu não sei, vocês que entendem aí mais de motor aí, deixa nos comentários ali se esse carro também ele é potente igual aqueles Vectra Sedan que a gente vê aí, né? Que o pessoal diz que é chipado, né? Eles chipam o motor e o carro ganha muito mais potência ali, beleza? Então tá aí esse Volkswagen Jetta, né? Dá pra ver que a lata ali tava em boas condições do carro. O banco também, o estofamento ali parece tá bem legal do carro. Câmbio automático, vocês vão ver ali, ele tá sem a tela multimídia, provavelmente o antigo proprietário roubou, né? Tirou ou foi roubado, né? Não teve tempo de colocar novamente, mas como eu falei, não tem maquiagem. Quem comprar vai colocar a telinha ali, o carro vai ficar bonitinho, e quem olhar para comprar, com certeza vai babar no carro, beleza? Esse Volkswagen Jetta 2010, 2011 saiu por 30 mil reais esse carro. A FIP dele 41 mil reais. E aí, o que vocês acharam do carro aí? Valeu a pena esse preço aí? Olha aí, tá vendo o vídeo do carro, né? Dá pra ver no vídeo aí que o carro tá em boas condições. Mas eu indico, né, você ir lá no leilão
no dia aí, evitar avaliar o carro por foto aí, tem muita gente fazendo cagada aí, avaliando o carro por foto e levando fumo aí no leilão. Olha o carro ali, tá, a foto tá, parece legal, acha que o carro tá legal, mas quando chega em casa, viu que comprou um abacaxi, vai levar um abacaxi, né? Leva um abacaxi pra garagem aí, depois para descascar, é aquele saco, beleza, pessoal? Então, eu sempre aconselho, beleza, vê o vídeo, vê as fotos ali no site do leilão, escolhe, faz a primeira escolha dos seus carros, mas o ideal é você ir lá e fazer a vistoria do carro. Se não conseguir fazer a vistoria, paga alguém para ir lá fazer a vistoria para vocês. Tem muita gente fazendo esse serviço aí, beleza? Nos leilões, ok, pessoal?